Ok, pessoal, começando aqui mais um podcast. Dessa vez eu tenho um convidado especial aqui, é o Cássio Boba, e ele vai falar um pouco para a gente aqui sobre a sua trajetória como engenheiro de dados, sua trajetória como profissional de dados, né, Cássio? A gente sabe que ninguém é um único, assim, segue por uma profissão linearmente, né? Sempre tem mudanças e tal. E aí eu acho que a história do Cássio vai ser muito legal para a galera que curte aqui o podcast, que quer sempre conhecer como que é essas profissões e qual que é a vida desse tipo de profissional. Primeiro, antes de começar, né, antes de eu liberar o microfone aqui para o Cássio falar, à vontade aí sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, quero agradecer, Cássio, sua disponibilidade, cara, por estar aqui, por gravar esse podcast com nós, tá? Então, de qualquer forma, já agradeço aí pra caramba, acho que a comunidade, né, agradece. Vamos lá. Cássio, fala um pouquinho de você, dá uma visão geral do que você trabalha hoje, qual que é suas atividades, sua demanda, e depois a gente volta pra gente conhecer um pouco sua história desde o início, assim. Beleza. Cara, primeiramente te agradeço pelo convite. Jamais negaria o convite de poder estar fazendo esse bate-papo aí, contribuindo. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, tá? Valeu. E, bom, cara, hoje eu atuo como engenheiro de dados, tá? Eu tenho trabalhado atualmente na nuvem da GCP e também na nuvem da Azure, nas duas em paralelo, né? Eu me considero aí o Júlio dos dados, né? Lembra do Júlio lá, né? Tô com 2 empregos aí agora. 2 empregos. Eu trabalho para um banco, na verdade é uma corretora de câmbio na Inglaterra, né? Então esse trabalho eu inicio na madrugada aí até umas 2 da tarde. E depois, né, lá eu trabalho como engenheiro de dados na Azure. Então a gente está fazendo a migração, né, do SSIS para Databricks, Data Factory. E também fazemos o BI, né, os relatórios em Power BI. E na parte da tarde eu trabalho na Data Lakers, aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Daí trabalhando como engenheiro de dados GCP. Né? Então é isso aí que eu faço hoje. Bacana, cara, legal. Mas beleza, já que agora eu entendi, né? A gente já sabe a sua função atualmente. Eu quero voltar lá atrás, né? Como que você entrou nessa área de tecnologia? Qual que foi sua motivação? Você está falando de Porto Alegre, né? E como é que foi isso? Você sempre morou em Porto Alegre? Fala um pouquinho agora da sua vida aí profissional. Não, beleza. Cara, daí dá pra ser muita história, cara. Daí saiu muita história, né? Hoje eu tô com 32 anos aí, perto de fazer 33, mas eu não venho da área de TI, né? A minha formação, eu fiz faculdade lá na época do ProUni, consegui uma bolsa do ProUni, antes disso, na verdade, fiz técnica em mecânica, depois fiz uma graduação em desenho industrial, que é a mesma coisa que design de produto, depois acabei fazendo um mestrado aí na Federal em engenharia de materiais. Mas isso tudo antes de eu entrar para TI. Né? Então eu criei uma carreira, até porque eu venho da minha família, meu pai é metalúrgico, meu irmão também estava seguindo o mesmo caminho, eu acabei seguindo o mesmo caminho, né? Eu trabalhei por 9 anos praticamente dentro de fábrica, né? Desde o chão da fábrica até meu último cargo na indústria foi desenhista projetista, né? Trabalhando com AutoCAD, essas coisas assim. E, cara, daí ali na verdade, a ideia do TI eu já queria muito, porque eu via muitas pessoas se dando bem em TI, né, salários atrativos e muita oportunidade, né? Sim. E daí, quando eu comecei a fazer o mestrado, cara, isso foi em 2016, eu comecei a fazer o mestrado, eu comecei a ter muito contato com análise de dados. Comecei a ter muito contato na época a gente usava MATLAB ali, eu não sabia, né? Até se eu não me engano, é baseado em R, se eu não me engano. E utilizava muito eles para fazer as análises ali do mestrado e tal, que não tinha nada a ver com TI. Mas eu achei muito interessante, sabe? Eu achei muito interessante e por curiosidade, assim, eu comecei a estudar um pouquinho de banco de dados ali pelo fim de 2017, mais ou menos. Comecei a estudar um pouquinho de banco de dados, mas assim, sem perspectiva, né? Não sabia quando que eu ia fazer a troca de carreira, porque tem que dar um passo atrás. Eu já tinha vários anos de experiência naquela área, tinha que dar um passo atrás, né? E daí eu fiquei meio assim, né, cara? E fui esperando, até que um dia, né, uma pessoa que eu sou muito grata, uma amiga minha, vizinha de infância, ela estava na Índia, morando na Índia, trabalhando numa empresa de TI na Índia, e daí ela falou, Cássio, tem uma vaga aqui, ó, para trabalhar como analista de banco de dados, né, que exige banco de dados que fale português e inglês. Sim. E olha, eu falo português e inglês, mas banco de dados a gente vê o que acontece daí, né? Daí isso aí é um outros 500, né? E daí, cara, isso foi meio de 2018,
Uhum. Não, foi mais ou menos no início de 2018, por aí. E ela, cara, te inscreve nessa vaga. Assim, ó, eu acho que é mais fácil tu aprender banco de dados do que tu aprender a falar essas línguas que eles querem. Então, Isso tu que eu já ia tem uma falar. vantagem, É né? verdade. E daí ela, pô, tu já tem uma vantagem. Eu, pô, cara, então, né, vamos aplicar. Apliquei pra vaga. A vaga daí era até, fica uma dica aí pro pessoal, a ESEC tem muito intercâmbio de TI pela ESEC, muito, muito Exec. mesmo. Exec é o E quê? Só para que eu não sei o que que é. É um a programa ESEC, de. a ESEC é uma, se não me engano, é uma ONG, tá? Uhum. Que faz, ela tá em todos os lugares do mundo que tu imaginar, e é fato mesmo. E elas fazem intercâmbio de profissionais, profissionais, voluntários e pessoas que querem abrir empresa em outros lugares. E elas Uhum. ajudam no translado dessas pessoas, né, de um lugar para o outro. Então, o que acontece? Essa empresa lá, a Tata Consultancy Services, essa empresa lá na Índia, ela Uhum. precisava de alguém que falasse português. Que doido. Daí ela entrou em contato com essa ESEC do Brasil e a ESEC começou a publicar vagas. Então eles Uhum. fazem esse tipo de parceria, né? E daí Uhum. eles fazem toda ajuda, tira visto e tudo e te mandam para lá. Que Então, legal. cara, fica uma dica. É uma oportunidade muito bacana. É só até 30 anos. Só pode se Uhum. inscrever quem tem até 30 anos, porque é para jovens talentos que eles dizem, né? Mas, cara, fica a dica para todo mundo aí. Com Não, certeza. me inscrevi aí, fiz então esse processo seletivo, fiz entrevista lá com brasileira, com indiano, e Uhum. fui bem honesto assim na entrevista técnica. Cara, olha, eu aprendi um pouquinho, eu nunca Uhum. não tenho experiência profissional, mas eu falo português e inglês. E se tu tiver disposto a me ensinar SQL, né, beleza, eu aceito. E, cara, e no fim deu certo, né? Eu fui no mês de 2018 lá para a Índia para aprender BI, né? Foram os meus primeiros projetos na vida, foram de ClickSense e SQL. Cara, Na foi Índia, na Índia, velho. em Foi uma experiência muito 2018. louca. 2018, isso aí, foi a minha primeira experiência. Daí, lógico, eu reduzi salário, até porque a moeda indiana vale muito menos comparada à moeda brasileira, né? Então, Uhum. passei a ganhar relativamente menos do que eu precisava não, do que eu costumava. Uhum. Mas, cara, era isso, cara. Era isso, era a melhor oportunidade que tinha para fazer essa troca de carreira. Cara, deu bem certo, assim, foi bem Que bacana. legal. E lá você foi atuar como analista de BI, como é que foi isso? Isso, então, por que que eles precisavam de alguém que falasse português? Porque Uhum. eles atendem a Johnson Johnson, por exemplo, que era o cliente que eu trabalhava, né? E a Uhum. Johnson Johnson tem escritórios no mundo inteiro. E daí o que que acontece? A gente cuidava dos servidores de dados da Johnson Johnson que ficava na Inglaterra e fazia esse intercâmbio com o time analista, o time analítico das Américas que ficava no Brasil. Uhum. Tá? Então, o que que acontecia? Eles tinham alguns problemas de comunicação, né, dos indianos falando com os brasileiros, então eu ficava ali nesse meio campo, né, o meu horário era mais ou menos intermediário entre Brasil e Índia, e daí eu ficava nesse meio campo, participando das reuniões, entendendo as demandas das extrações de dados e para criação de relatórios. Mas assim, bem estagiária, sabe? Então, imaginei eu lá com 28 anos, cara, fui muito estagiário, tanto que eles me chamavam de estagiário, né? Eu era estagiário. E, foi assim, foi um choque no início, porque eu já estava acostumado a ter uma autonomia de trabalho, né? 9 anos de Uhum. experiência numa área, assim, eu tinha uma autonomia bem bacana para trabalhar. E daí tu voltar a ser totalmente dependente, sabe? Foi um choque. Mas, assim, é super necessário e se tu tá de mente aberta para trocar de carreira, tu consegue, vai tranquilo. E daí ficava trabalhando, né, entre esses times aí de Brasil e Inglaterra, Uhum. né, analisando dados de farmácia, de fármacos, na verdade, de medicamentos da Johnson Johnson. Esse foi meu primeiro trabalho de BI. Eu fiquei lá um ano fazendo isso aí, praticamente. E foi sua porta de entrada para trabalhar com TI, né, Cássio? Porque você estava, Foi né, seu primeiro trabalho com TI já foi em cima ali trabalhando com dados, né, com BI. isso, eu caí direto no BI. E, cara, eu até ouso dizer, assim, que eu entrei na TI mais por causa do inglês do que por causa Uhum. de algum conhecimento de TI. Sim. Lógico, é o meu caso específico. Uhum. Não é que é a regra. Na verdade, a Claro. regra é o contrário, né? Na Você precisa verdade, ter seu conhecimento de português também, né? Assim, que foi Isso, importante isso. aí.
Foi Mais importante pelos idiomas, né? Isso aí. mais pelos idiomas. O inglês Isso foi aí. um bônus, né? Mas o que eles estavam mesmo interessados é uma pessoa que É. sabia as duas coisas, inglês e português, né? Isso, porque daí recebia demanda em português, né? Ou recebia em inglês e passava pro pessoal Inglês em e português. realmente o Isso aí. idioma. Eu já conversei com outros profissionais também, cara, e aqui, assim, normalmente o idioma é algo definitivo mesmo, assim, não tem. É. É o que muitas vezes é o que faz muito mais diferença na carreira, né? Cara, vou até comentar disso depois, assim, porque eu conheço profissionais absurdamente melhores que eu. Absurdamente melhores que eu. E eles não ganham o que eu ganho, Uhum, porque eles não conseguiram, né, que tem... Tu chega no Brasil, tu vai chegar num topo de salário, né? E se tu continuar trabalhando para empresa brasileira, tu vai continuar no salário do mercado, né? Mas se uhum, tu tem um idioma extra, dentro do Brasil tu já consegue subir um nível, porque tu consegue trabalhar em empresas que pegam serviço de fora, uhum, tá? Ou seja, essas empresas elas já estão cobrando em dólar, em euro, então elas já estão ganhando mais, então elas não se importam em pagar um pouco mais. com certeza. Agora, se tu tem um inglês melhor ainda, tu pode começar a trabalhar para fora, diretamente para fora do Brasil. Aí Uhum. sim, aí daí tu já ganha numa moeda estrangeira. Daí é outro nível, assim. Outro jogo, Inglês abre uma porta bacana, assim. com certeza, muito legal, cara. Bacana, então você ficou um ano, só para eu me situar aqui na linha do tempo, você ficou um ano atuando lá na Índia, né? Isso aí, isso aí. Na Índia, em 2018, então em 2019 você voltou para o Brasil, como é que foi isso? Isso. Daí o que que acontece, né? Estando lá na Índia, né? O país lá ele tem muitas leis de proteção ao trabalhador porque tem muita mão de obra, né? Tem muita mão Uhum, de obra, o país é o segundo país mais populoso aí. Então tem muita mão de obra e eles não renovam o visto de mão de obra que eles têm em casa. Então, uhum, né? E qual que era a ideia? Assim, até voltando um pouco no ponto anterior da ESEC. Qual que é a ideia da ESEC? Né, ele faz esse intercâmbio e como essa empresa indiana, ela está presente no Brasil também, a ideia é que eu fosse para lá, voltasse, né, treinasse lá, aprendesse, né, entrasse na cultura da empresa, voltasse e trabalhasse uh, em Barueri, né, que é uhum, ali em coladinho em São Paulo, né, que é o escritório da TCS, né, da Tata Consultancy. uhum, E mas nessa volta ficou enrolado porque eles realmente me tratavam como um estagiário. E eu era, de fato, em experiência de uhum, TI, né? Era mesmo estagiário, não tinha, né? E eles me tratavam como tal, né? Talvez eles não tinham ciência, assim, da minha idade, que eu tinha uma certa urgência de entrar no mercado. Então, eu comecei o processo de absorção, que eles se chamam, que era, ok, acabou teu um ano na empresa indiana, então agora tu volta e vai trabalhar na empresa brasileira. Mas esse processo, ele estava muito lento, ele estava, não, cheguei a ter uma ligação com o pessoal do Brasil dizendo, Cássio, volta pro Brasil, tira umas férias com a tua família, e daí, uhum, assim que tiver tudo certo aqui para tu entrar, tu vai entrar. uhum, Daí eu falei, gente, mas não é assim que funciona. Eu tenho conta, eu tenho que pagar minhas contas, voltei pro Brasil, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar, né? Tem que. Não, não é assim, né? Não vou voltar. Não posso ficar um tempo indeterminado que vocês não me dão um prazo, né? Então eu comecei a aplicar para vagas, né? Antes mesmo de chegar no Brasil, antes mesmo de voltar para o Brasil, eu vi que estava enrolado. E daí comecei a aplicar para algumas vagas e fiz um processo seletivo para a Imaps, né? Que é uma empresa de consultoria de dados aqui no Sul também. uhum. E fiz várias entrevistas, fiz um testezinho técnico lá. E, cara, consegui essa oportunidade antes mesmo de chegar no Brasil. Que Tanto que doido. eu cheguei no Brasil numa quinta-feira. Uhum. Cheguei numa quinta-feira e na segunda eu já estava trabalhando já. Olha. Meio mal das pernas, assim, né? Porque tem aquela diferença, 8 horas e meia de diferença. Então, Uhum. às vezes estava no meio de uma reunião lá na primeira semana que o pessoal tava, né, piscando, assim. Mas daí o pessoal entendia, né? Não, vai demorar um tempinho aí até acostumar com o fuso horário. E daí, cara, eu comecei a trabalhar na Imaps. E eu voltei ali trabalhando com ClickSense já direto, né? Com Isso essa que. ferramenta de BI aí. Uhum. E ali eu fiquei quase um ano também. Fiquei uns 11 meses ali, se eu não me engano. Isso que eu ia te E perguntar. Então você voltou atuando com BI mesmo, também, né? Ainda. Era o que você voltei. tinha mais experiência. Era a única, né? Era a única experiência. E voltei trabalhando com BI. Então, cara, essa empresa é uma empresa sensacional, onde os donos são sensacionais. Eu Uhum. tive colegas muito bons. Não que na Índia não tive também, tive pessoas muito boas, né? Até só para deixar marcado aí.
Não que eles vão entender se eu estiver falando aqui, mas, mas tive colegas muito bons lá e tive colegas muito bons na IMAPS, onde, cara, tentei aprender o melhor de cada um Uhum, e, e ali eu cresci bastante. Eu comecei a perceber outras coisas que eram necessárias, como a questão das soft skills, né? Saber conversar, saber ter uma postura profissional, ainda mais que a gente era uma consultoria dentro do cliente. Então ali eu foi meu primeiro emprego daí no mercado brasileiro, né, em TI. Porque sim. antes eu tinha trabalhado em outras áreas no mercado brasileiro, mas nunca em TI. Uhum, E então ali, cara, ali foi minha base, assim. Então comecei a entender a importância de certificações também, a importância de fazer cursos reconhecidos que de uma maneira ou outra te dá uma visibilidade muito, muito bacana, né? Daí eu fiquei 11 meses, eu tirei as certificações da Click, uhum, tá? E, cara, e daí, né, Click é uma ferramenta muito cara, né? É uma ferramenta cara. Normalmente quem tem são organizações grandes, né? Enfim, ou por outros motivos, que tem outros motivos de escolha aí que talvez a gente uhum, não saiba explicar, mas eu senti que eu queria aprender outras coisas que não fosse. Poderia ser dentro do BI, né? uhum, Que é uma coisa que eu gosto muito, que eu continuo fazendo até hoje, mas uhum, eu senti que eu queria expandir o conhecimento, né? Eu uhum, sempre fui muito inquieto nisso e eu gosto de dizer que eu não sou apaixonado por nenhuma marca, nenhuma ferramenta, né? Eu uhum. acho que tem gostado que entrega a melhor solução para aquele teu problema. E Legal. daí, cara, eu pensei, não, gente, pá, daí eu comecei a, né, trabalhava no BI, daí tinha aquele zum 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 do Power BI, né? Uhum, Deu, não, cara, eu vou precisar, eu acho que eu preciso aprender, né? Daí eu comecei a aprender ali um pouquinho, até para expandir meu leque de opções, né? Não ficar só em SQL e, uhum, e Click, ClickSense, ClickView, essas coisas, né? E daí eu consegui uma oportunidade na Whitecube, né? Que a gente até acabou comentando ali antes. aham. Consegui uma oportunidade na Whitecube para trabalhar na área de BI, né? Yeah. E a área de BI na Whitecube, ela é de acordo com a demanda. Uhum, Então, ali eu já caí direto num projeto de Power BI, né? Fiz o processo seletivo ali, né? Foi mais uma entrevista e falei, fui bem honesto, olha, eu tô aí com quase 2 anos de experiência em BI, né? Modelagem de dados, banco de dados, bastante experiência em análise de negócio com o cliente, em sentar, entender as métricas, entender a origem do dado, modelar esse dado da melhor maneira, né, para uhum, organização e tudo, mas eu não manjo nada de Power BI. uhum. Vamos? Eles disseram, não, vamos, Power BI. Power BI a gente te ensina aqui e, e vamos usar a tua experiência aí tua experiência profissional, né, a teu favor. E, Uhum, cara, daí eu cheguei lá e, na verdade, nem caí em projeto de Power BI, tá? Eu caí direto em projetos de Databricks e Data Factory, foi, assim, algo bem específico, né? E daí eu uhum. já tinha um conhecimento em Python, né? Eu estava 2 anos ali na área de dados, então automaticamente tu sabe que tu tem que aprender Python, né? Sim. Então eu ia aprendendo, já tinha desenvolvido algumas coisinhas de brincadeira, assim, e daí ali que veio a calhar. Então tudo aquilo que eu vim estudando pingadinho, né? Porque eu não tinha precisado oficialmente, né? Veio Aham. ali, naquele momento, veio a calhar o Python, né? Uhum, E daí, então, quando a gente começou a desenvolver as pipelines né, em Databricks, orquestrando em Data Factory, daí ali veio a calhar. E só que na Whitecube a gente não tinha assim, tu é desenvolvedor de dashboard, tu é analista GTL, tu é DBA. Era meio que o projeto que precisa que nesse projeto tu faça né, tu faça uma API para disponibilizar o dado, ou tu bata na API para pegar o dado e disponibilizar no Power BI e fazer as métricas do Power BI. Era assim que era. Eu adoro isso. Tá? Na verdade, eu adoro isso. Para mim, essa é a parte mais interessante, é não ficar fazendo só uma coisa, eu acho muito sensacional. E uhum. daí ali, cara, ele também foram uns 8 meses que eu fiquei ali, Então foi em bem. 2020, né, Cássio? Daí já foi em É, janeiro de 2020. Isso aí, isso. já foi em janeiro, foi janeiro de 2020, por aí. Uhum, E é isso aí, 2018 Índia, 2019 Brasil, e daí, não sei se foi janeiro, deve ter sido fevereiro, março, daí eu fui para White Cube, porque a White Cube, né, tinha, e outra coisa que era muito legal na White Cube era
que eles são um parceiro Gold da Microsoft, então a gente tinha várias vantagens, né? Por eles serem um parceiro Gold, a gente tinha créditos na Azure. Então, cara, fiz muito lab na Azure, criei muita. Se ir no meu LinkedIn e olhar minhas postagens da época, assim, tem muita pipeline, muita coisa que eu criei, brinquei com streaming, né? É ali que eu entrei no encanto da engenharia de dados. Eu falei, Entendi. cara, é isso aí que eu quero. Cara, eu vi assim, não, cara, acho que é isso aí que eu quero. Porque tinha o hype tem ainda, né? Da ciência de dados, que Sim, é algo que cresce cada vez mais, não vai parar de crescer, e que na carona disso acabou trazendo engenheiro de dados, né? sim. Porque depende do lugar, eles têm bem segregado quem faz a ingestão, tratamento do dado e quem realmente é responsável por analisar aquilo, pegar, criar modelos em Python, né, machine Uhum. learning, sei lá, R, que quiser usar. Então, as duas coisas andaram juntas, né? No momento que se teve muita necessidade de cientista de dados, teve muita Cientista. necessidade de engenheiro de dados, né? Uhum. E daí eu pensei, cara, porque meu desejo era ir para a área de ciência de dados, Uhum. mas eu senti bastante dificuldade na parte, um pouco mais na parte estatística, assim, não que necessite, né? E eu também nunca, né, nunca precisei, assim, de fato, fazer Uhum. algo que fosse ciência de dados, né, para realmente saber se eu ia usar aquilo que eu achei que eu precisava de estatística. Uhum. Uh, e daí eu pensei, não, acho que eu vou para a área de engenharia de dados, que é um pouco mais próximo do que eu faço, né? Ah, eu já crio pipelines, já faço queries, já crio procedures. Eu acho que é mais parecido. E Uhum. gostei, cara. Gostei muito. Daí, nesse momento aí na White Cube, eu, eu gosto muito de estudar e de fazer cronograma. E eu sou bem organizado, assim, para estudar, cara. Tem várias coisas que eu não sou organizado, mas para estudar eu sou bem organizado. E Uhum. daí, nesse tempo na White Cube, eu fiz 4 certificações da Microsoft. E, cara, Nossa. isso aí começou a dar uma visibilidade bem bacana. Eu fiz a básica lá, a Z900, depois fiz a de Power BI, né, de analista de dados, e depois fiz a de engenheiro de dados. E, cara, isso foi bem bacana, isso começou a dar visibilidade, Uhum. né, e começou a bombar o LinkedIn, vamos dizer assim, né, começar a receber bastante, porque eu também já estava chegando aí no meu terceiro ano de experiência, Isso que eu ia falar, né? então, né, começa a somar isso, daí já começou digamos assim, as certificações dão um upgrade no currículo, né? Uhum. Não, não é o atestado definitivo de que tu é um profissional bom, mas pelo menos nivela, assim, dá um nível, o cara tem um nível, né? Pelo menos ele tem um nível mínimo ali. Se ele passou na certificação, ele tem um nível mínimo. É, Então isso esse é um você negócio que combinou, ajuda. né? Você combinou experiência com certificação. Isso, daí começou, cara, daí isso começou a me abrir mais portas ainda, Uhum. sabe? E daí, cara, esse período na White Cube foi um período muito bom, foi um período onde eu trabalhei com pessoas muito boas, conheci profissionais muito bons que são amigos até hoje. Já Uhum. tive a oportunidade de indicar alguns também para outros trabalhos, então, né, acho que manter um network bom por onde tu passa é muito importante. Legal. Cara, e daí, né, Uhum. acho que eu trabalhei uns 9 meses na White Cube Uhum. e o pessoal da... Eu falei que quando eu voltei pro Brasil eu fui para a IMAPS, né? Mas Uhum. daí a IMAPS, ela é um grupo, né? A IMAPS Data Group, eles têm três empresas. A IMAPS Data Analytics, a For Labs, que é focada em ciência de dados, e eles têm a Data Lakers, que já o nome já é meio sugestivo, né? Eles trabalham mais na área de infraestrutura de dados, tá? Uhum. E daí o pessoal viu que eu tava, o pessoal do grupo, né? Viu que eu Uhum. estava indo para a área de engenharia de dados, e eles estavam precisando de engenheiro de dados, e e daí eles convidaram, eles, Cássio, não. O que tu acha aí? Vamos voltar a trabalhar com a gente? Daí, em vez de trabalhar na parte do BI lá, tu vai na parte de engenharia de dados, né? Eu tinha saído de lá, tinha deixado uma impressão muito, muito boa, assim, pro pessoal, uma postura. Eu não sou o melhor profissional do mundo, isso é fato, e eu não vou ser. Uhum. Mas eu acho que tu trabalhar com seriedade, tentar entregar o melhor, deixa uma impressão muito boa, né? Por mais que eu Legal. tinha pouca experiência, né? Sim. E daí eles me convidaram para voltar. E então eu voltei, e é a empresa que é uma das empresas que eu trabalho hoje, né? Já vai fazer 10 meses aí que eu voltei para Data Lakers, que é do grupo da IMAPS, né? E estou atuando com engenharia de dados na GCP. Também fiz a certificação de engenheiro de dados GCP.
E, cara, e a pandemia foi um negócio, assim, deixa eu ser bem egoísta agora, né? Não, eu odeio pandemias, que detesto esse Claro. fato da pandemia aí, mas sendo bem honesto e egoísta, foi sensacional para minha carreira. Uhum. Por quê? Né, agora eu já acumulei, tô chegando no meu 4º ano de experiência, né? Uhum. Tenho várias certificações e dos principais players do mercado. Consegui fazer cursos de Python e de banco de dados aí que me ajudaram a ter uma firmeza para trabalhar com o que quer que venha pela frente. E mais o inglês, cara, isso aí me abriu portas que eu nunca imaginava, cara, que eu nem imaginava. Eu fiz porque o que aconteceu, né? A pandemia fez com que todo mundo trabalhasse remoto. E às Uhum. vezes mesmo que tu tivesse a 1 quilômetro morando da pessoa, a 1 quilômetro do escritório, tu tava trabalhando remoto igual. E Sim. qual que é a diferença de tu trabalhar para alguém que está a 1 quilômetro ou para alguém que está a 10.000 quilômetros? É remoto igual, né? É. Então isso aí, cara, abriu muita porta para mim. E daí agora vai fazer um mês agora que eu tô também trabalhando, né? Tô com esses 2 trabalhos aí, também tô trabalhando para uma corretora de câmbio da Inglaterra, trabalhando diretamente. Uhum. E, cara, tem sido uma experiência bem bacana. E até assim, a nível de comparação, é um trabalho mais simples do que o que eu faço aqui hoje, do que o que eu fiz em todas as empresas que eu trabalhei no Brasil. Às Uhum. vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Ah, a empresa da Inglaterra lá é. Não. Cara, os Uhum. caras não tem data warehouse. É tudo. Mano, o que a gente consome lá é tudo dentro do banco relacional mesmo. Uhum. Então, cara, é muito menos organizado do que muitas empresas que eu já trabalhei no Brasil. Sim. O Brasil tem um nível alto, né? Se comparado com a Europa, com alguns países. Tem, tem. O Brasil ele é muito aberto. Eu não sei se é porque tem menos restrições a LGPD e todas essas coisas, mas ele é muito mais aberto a tu empregar o novo. Uhum. Assim, cara, a maioria das empresas que eu vejo hoje já estão com tecnologias muito, né, estão migrando para cloud, né, estão deployando os modelos de machine learning tudo direto lá como um serviço já, não é, tem que falar com os cientistas de dados lá, não, isso é produtizado. Cara, e os Uhum. caras, e algumas empresas, a empresa que eu trabalhei lá na Índia era o mesmo sistema, o BI deles, cara, a gente fazia ingestão de dados de planilha para botar no banco de dados. Cara, era um negócio muito louco, e era uma multinacional. Uhum. Outros projetos internacionais que eu trabalhei para empresas multinacionais era relatório de BI em cima de base Excel. E E aqui no olha, Brasil, cara, eu já trabalhei para muitas empresas que isso não existe, sim, sim. sabe? Então, até o pessoal acha que vão olhar para fora, vou aprender inglês, trabalhar para fora, trabalhar uns negócios legal. Vai trabalhar uns negócios legal, vai. Mas Uhum. os desafios podem ser um pouco, digamos assim, decepcionantes, mas faz parte, né? Faz parte. E há quanto tempo que você está trabalhando assim para essa empresa na Inglaterra, Cássio, hoje? Hoje faz um mês que eu tô Um trabalhando mês. para eles. Que Faz um legal. mês. Já é uma experiência interessante, né? Não, já é uma experiência interessante, é um contrato longo, então, cara, só tem a dar certo, né? Que legal. E hoje você atua mais com GCP. Fala um pouquinho mais assim da sua experiência técnica como engenheiro de dados, Cássio. Hoje mesmo eu tô trabalhando mais com GCP, tá? Uhum. Então, aqui na Data Lakers, na empresa que eu trabalho no Brasil, a gente é uma consultoria, a gente está trabalhando para uma empresa do Grupo Fleury, ali de São Paulo, que é uma empresa da área da saúde, e eles Uhum. têm tudo ou em AWS, que eles tinham um tempo atrás, e eles estão migrando tudo para GCP. Então, cara, a gente faz tudo já na nuvem. É, cara, tem sido bem bacana. E a gente usa as tecnologias mais de ponta que tem aí. A gente usa Kafka, né? A gente Uhum. consome de Kafka, a gente usa funções, né, serverless. A gente tem um data warehouse serverless, que é no BigQuery, né? Integrações com os mais tipos diversos de fontes, né? A gente usa Google Dataflow, né, que é uma ferramenta que eu tenho tentado me especializar bastante. Uhum. E, cara, é uma rotina assim bem
bem pesada de ingestão de dados, consumo de dados, montagem de data lake, estruturação para bancos de dados. Cara, isso aí é muito... E toda a base que eu tive de SQL e Python, cara, casa aqui direitinho, entendeu? Uhum. E hoje eu tenho trabalhado, né, nessa empresa do Brasil que eu trabalho, na Data Lakers, é tudo GCP, GCP. tá? Uhum. E até, na verdade, o Kafka antes era dentro da GCP, era dentro de uma máquina, mas agora não, agora a gente foi para Confluent. E também a mesma coisa Mongo, era Mongo instalado numa máquina virtual, agora foi para Atlas, né? A gente tem Uhum. feito esse shift aí para as coisas que são mais plataforma como serviço do que infraestrutura como serviço. Uhum. E para a gente reduzir o nosso tempo gastando, vendo o que está de errado na máquina e realmente focar no que está no código que a gente está aplicando para gerar valor lá. E você acha que é E uma tendência, só pegar esse gancho aí, você acha que é uma tendência isso, assim, no seu ponto de sim, vista, assim, né? eu acho que é uma tendência que a gente esteja indo para aquilo que é de certa forma gerenciado, né? Uhum. E E lógico, a gente sempre vai ter, né? O pessoal de dados até fala assim: ah, será que vai morrer o DBA? Não, não vai morrer o DBA. Parte migra para engenharia de dados, que é algo um pouco mais amplo do que só trabalhar com o banco, Uhum. mas várias aplicações vão continuar necessitando algo, né, totalmente gerenciado. Normalmente isso é por requisitos de legislação, de LGPD, então tem certas coisas que não vão ser gerenciados por terceiros, né, que é o caso de um Kafka na Confluent ou de um Mongo no Atlas ali. Uhum. Eu acho que é uma tendência, né? A gente ter profissionais com foco em gerar o valor e deixar que alguém gerencie isso aí, né? Você cuida mais da parte de aplicação, da parte de negócio e a parte de gerenciamento, uma coisa que pode ser automatizada, isso vira um gerenciamento baseado em serviços. Você pensa dessa forma, assim, ou não? Isso, essa é a ideia, esse é o foco. Bacana, cara, interessante, né? E o Cássio, fala um pouquinho mais, cara, para a pessoa, assim, os profissionais que querem hoje trabalhar com engenharia de dados. O que você acha que é fundamental, essencial o profissional que quer atuar como engenheiro de dados? Porque, assim, a gente tem muita galera que está, né, nessa transição. Às vezes trabalha como cientista de dados, e aí a engenharia de dados meio que cai no colo do cara, sabe? Chega assim, alguém fala assim, ó, tem que criar um pipeline aí, se vira aí e tal. Ou então o cara fala, cara, tem esse dado aqui, tem que consumir esse dado dessa fonte de dados aqui, dá um jeito aí para mim. É o cara que é cientista de dados, está acostumado a fazer análise ou aplicar algoritmo de machine learning, coisa assim do tipo, o cara passa a trabalhar como engenheiro de dados meio que, sabe, na fogueira. Qual que é a sua recomendação para quem assim, o cara decidir, né? O cara vai assim, eu quero ser engenheiro de dados hoje. Cara, isso que tu comentou é um cenário muito comum, muito comum de pessoas que, ou analista de BI ou cientistas de dados, que tem que fazer uma gestão de dados. Né, Uhum, até foi por isso, né, que eu acabei descobrindo engenharia de dados e acabei gostando. E, cara, o que eu diria? SQL, né? Eu acho que qualquer função de dados que tu vai trabalhar, tu vai ter que trabalhar com SQL. Isso aí é inevitável, né? É uhum, inevitável. Tão importante quanto Python, tá? Porque a gente vê que a grande maioria dos recursos de processamento, transformação de dados que a gente está utilizando, eles são alguma coisa baseada em Python, né? uhum, Pode estar usando Spark, que daí tu pode estar usando um PySpark ou um Spark SQL, né? Então, se tu souber os dois, tu tem duas maneiras de resolver o mesmo problema. uhum, A gente tem, né, eu comentei ali do Dataflow, que é algo que eu tenho investido bastante meu tempo em aprender. É baseado em Python, né? É um framework de processamento distribuído que é baseado em Python. Então, se tu souber tudo que tu fizer em Python, tu pode fazer dentro do framework do Apache Beam, que a gente usa para rodar o Dataflow. Então, cara, Python também é fundamental. E o Python ele vai ser fundamental, né, do início da extração do ETL até ele pode ser até, né, o fim lá na visualização do dado. Se não quiser fazer um relatório em Power BI, se for algo mais, vamos dizer assim, como a gente chama, né, sobre demanda, assim, preciso fazer uma análise exploratória e tal. Então, cara, Python.
E eu diria, em terceiro lugar, é começar a entender como que funcionam todos esses recursos, como que tu pode aplicar todos esses recursos na nuvem, né? O que que eu tenho que eu posso usar SQL em alguma nuvem? Cara, Sim. independente, em alguma nuvem. Né? De Uhum. preferência, os três grandes players aí, AWS, GCP e Azure. Uhum. O que que tu tem para usar de SQL dentro de cada um deles, ou dentro de um deles, se tu quiser focar, né? O que que tem que tu pode rodar Python ou algo que o Python te ajude, né? Algo que rode em Spark aí. Uhum. Então, também já começar a entender o que que é a nuvem. Mas, assim, no momento que tu sabe uma, tu sabe todas. Tem diferenças? Tem, obviamente. Mas se uma tem um banco de dados não relacional, a outra também vai ter, e a outra também vai ter, e eles vão ter features similares, tá? E já tá bom. Se tu souber uma. Eu comecei na Azure, trabalhei na Azure, e quando eu fui para GCP, eu tive 70% menos trabalho para aprender. Uhum. Porque A eu já tinha curva, uma né? base. Bem menor. Isso, exatamente, exatamente. Legal, cara. Então, essa fica a minha dica, né? SQL e Python, eles são quase equivalentes de importância. Uhum. E depois aí, se for o caso, né, eu entendo que hoje está mais valendo a pena tu aprender nuvem do que tentar aprender engenharia de dados on-premises, né, que é o Hadoop, né, instalar um, sei lá, instalar um servidor, gerenciar teu servidor, justamente por aquilo que a gente comentou antes, né. O pessoal está indo usar isso aí já na nuvem, porque tu não Uhum. precisa gerenciar os teus nós e teu master lá, né, tá gerenciado para ti, então tu só usa. Uhum. Então fica esses 3 pontos aí que eu acho importante. Legal, cara. Muito bom, Cássio. Cássio, nós estamos chegando ao fim aqui do podcast, cara. Foi uma conversa muito legal, muito agradável. Nem vi o tempo passar, porque como é um Voa. bate-papo, né? Voa, o tempo voa, cara. Então, só agradecer aí você pela disponibilidade. A galera, acho que o pessoal vai gostar bastante desse podcast, né? Essa galera que está muito interessada em engenharia de dados. Então, nada melhor que conversar com uma pessoa experiente e que deu bons insights aqui, né? Cara, muito obrigado, valeu. Brigadão, tamo junto mesmo. É isso Eu que aí, manda agradeço. uma mensagem aí pra galera, se quiser deixar seu contato, eu vou colocar aqui no vídeo do YouTube, que a galera quiser deixar seu contato para fazer network, né, no LinkedIn, eu acho que é bacana. Com certeza. Não, não. Deixa meu contato aí pro pessoal. Tô sempre aberto a conversar Tá. e adoro trocar uma ideia. Tá? Então é só me chamar lá, cara. Você vai ter resposta com certeza. O que eu puder te ajudar, beleza. E se tu puder me ajudar, melhor ainda também. Gente, foquem, estudem, aprenda Python, aprenda SQL, né? Aprenda outra coisa que talvez você ache interessante, que possa ser bacana para o seu currículo. Aprenda Power BI, né? Que é uma ferramenta que tem muito mercado, né? Porque, gente, o mercado de dados está sensacional, tá sensacional. Então, aproveitem. Valeu, Cássio. Aprenda inglês também, né? Se quiser, aprende inglês. Se quiser, não, aprende inglês. Primeiro, as certificações são em inglês, né? As Uhum. certificações todas são em inglês. Certificações dá um up legal e o inglês também dá um up muito legal. Muito massa, gente. Cássio, eu vou finalizar aqui, pessoal. Muito obrigado. Quem gostou desse podcast, que tá aqui no YouTube, né? Tá vendo aqui pelo YouTube, ouvindo, etc. Pode deixar um comentário aí, né? O link aí do LinkedIn do Cássio vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, deixa um comentário para a gente saber que esse podcast foi legal para você. Me fala o que você achou mais legal aqui nessa conversa com o Cássio, tá? E é isso aí, tamo junto. Um abração. Até mais. Abraço, gente. Tchau.